a segunda, o que devemos fazer enquanto isso? Para responder essas perguntas, eu fui direto na vida de José, e eu quero que você abra comigo, lá em Gênesis, no capítulo 37, deixa sua Bíblia aberta, eu não vou ler todo o capítulo, porque como eu disse para vocês, o meu objetivo aqui é transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração, ser rápida, objetiva, e alcançar o coração de vocês. Mas nós começamos a ver aqui a vida de José, e o relato da vida dele não é fácil não. Nós começamos a ver que desde pequeno, desde a sua adolescência, ele já começou a ter problemas. Primeiro ele estava numa família com 10 irmãos, e era o filho preferido do seu pai, mas ele não tinha culpa, que seu pai o amava porque era filho da sua velhice, e o seu pai o amava muito. E isto foi criando um ciúmes muito grande no coração dos seus irmãos. Ele foi crescendo e foi tendo sonhos. E por 2 vezes que ele pôde falar dos sonhos para os seus irmãos e para os seus pais, aí aumentou. De ciúmes virou ódio. E os seus irmãos traziam isso no seu coração para dar um jeitinho para ver se acabava com a vida de José. Primeira coisa que eu vejo aqui é que quando, no meio desse ódio, desses ciúmes que os irmãos sentiam dele, quando foi lá um dia, o pai dele chamou e falou: José, vem cá, olha, seus irmãos foram para Siquém, e eu estou precisando saber de notícia dele, eu quero que você vá até lá, saiba como eles estão e me traga a resposta. E ele foi, a história vocês sabem, ele se perdeu pelo caminho, encontrou com um homem, o homem disse: não, estão em Dotã, e ele correu lá para Dotã, e ele quando foi chegando para os seus irmãos, os irmãos viram de longe e tramaram no seu coração que iriam acabar e liquidar com José. Quando ele chegou para saber notícia dos seus irmãos, eles tiraram a capa de José, que era uma capa bonita que seu pai tinha mandado confeccionar para ele, tiraram a capa e jogaram José num poço, não mataram de medo que o sangue do seu irmão caísse sobre eles, então deixaram ele lá. E eu pergunto para vocês, nós poderíamos pensar que ali seria um final muito bom, afinal ele estava obedecendo, ele não estava desobedecendo as ordens de Deus, e ele obedeceu inclusive a ordem do seu pai, foi o seu pai que tinha mandado ir lá para poder saber dos seus irmãos. Mas qual não foi a surpresa? Que ele foi parar no poço, no meio do deserto. E quando nós pensávamos que Deus ia socorrê-lo, Deus ficou em silêncio. Deus ficou em silêncio. Ele ficou ali naquele poço, no meio do deserto, com um risco muito grande de perder a sua vida. Não bastasse isso, quando seus irmãos notaram que vinha de longe uma caravana de ismaelitas que iam lá para o Egito, hoje nós vamos acabar com José de uma outra maneira, não vamos matá-lo não, porque daí ia ser muito problema, mas nós vamos acabar de uma outra maneira. Chamaram os ismaelitas e disseram: olha, estamos vendendo este moço aqui, e venderam José como escravo, e você sabe que o escravo não tem direito a nada, o escravo não tem direito a nada. E lá foi ele no meio daqueles ismaelitas, e eu pergunto para vocês, Deus poderia libertá-lo, mas Deus ficou em silêncio, e Deus ficou em silêncio, Deus não deu uma palavra. Nós vamos ver em várias atitudes aqui da vida, acontecimentos da vida de José, que Deus ficou em silêncio, e lá vai José, e vai lá, só que como a bênção do Senhor estava sobre a vida dele, e tudo que ele punha a mão prosperava, a Bíblia também relata, de que quando ele chegou lá, ele foi agora trabalhar com Potifar. Potifar disse: olha, isso aqui tudo é para você. Ele só se preocupava, diz a Bíblia lá no capítulo 39, só com a sua alimentação, o resto era por conta de José. E José ficou ali trabalhando, cumprindo ordem, outra vez, fazendo tudo o que é correto, obediente. E lá um dia, levanta a mulher de Potifar, e a Bíblia diz que ele era formoso, de aparência boa, bonita, e o que aconteceu é que esta mulher ficou embevecida por ele, e disse: mas eu vou querer este fulano para mim.
E você sabe, ela armou toda aquela trama. E todos os dias ela ia atormentar José e ele dizia: não, não, eu estou aqui, seu marido mandou eu ficar aqui, tomar conta da casa e me deu todo o direito, menos você que é mulher dele. Mas ela dizia bobagem, ninguém está vendo. Porque as pessoas pensam que ninguém está vendo a hora que vão cometer o pecado, ou sobre o pecado, mas que o Senhor está em todos os lugares e está vendo o coração de cada um dos seus filhos. E foi nesta hora que um dos dias que ele entrou lá, e a Bíblia diz que não tinha ninguém, e esta mulher disse: agora você vai ficar, e agarrou, e quando agarrou José, ele, para escapar daquela mulher, disse: eu não posso. Ele declarou a sua fé, porque ele disse: eu não posso pecar contra o meu Deus, porque isso não seria correto. E ele saiu, e ela ficou com um pedaço da sua roupa na mão, e aquela mulher usou aquele instrumento para mais uma vez querer acabar com a vida de José. Chamando seu marido, disse: olha aqui, olha a pessoa que você colocou para tomar conta de mim. Olha aqui, ele quis me violentar. Veja o que aconteceu, é porque eu gritei, e todos aqui os empregados daqui do palácio vieram, senão ele teria me agarrado. E lá novamente, fazendo o que é certo, ele foi parar numa prisão. E Deus ficou em silêncio. E Deus ficou em silêncio. Ficou muitos anos, não sei quantos anos ele ficou na prisão, até que ele ganhou a confiança, porque no meio do silêncio de Deus, ele mostrava a bondade para com a vida de José, porque ele sabia do que estava no coração de José, da fidelidade, da lealdade, da obediência e da sua fé em Deus. E aí, queridos, o que aconteceu é que lá um dia, ele sendo encarregado, veio lá o copeiro e o padeiro, tiveram um sonho, e contaram para ele, e ele interpretou o sonho, e disse para o copeiro: olha, por favor, na hora de você sair daqui da prisão, você vai ser libertado. Ele disse: você não se esqueça de mim, lembre de mim, fale lá com o rei, lembre de mim que eu estou aqui preso. E ele disse: ah, tudo bem, você conhece aquela história, dá um tapinha nas costas, e diz: ah, tudo bem, eu vou me lembrar de você. Mas o copeiro saiu, e sabe o que aconteceu? É que ele não se lembrou de José, ele novamente caiu no esquecimento, e lá ele ficou anos, mas não se ouve na palavra, você não consegue ler na história de José, que ele reclamou, que ele murmurou, que ele perdeu a sua fé, e durante todo aquele tempo, ele estava preso, e Deus estava em silêncio. Passado alguns anos, ele foi solto, e ele agora então foi se tornando rei do Egito, governador do Egito. Interessante. Deus o preparou aquele tempo todo para ele salvar uma nação, para salvar um povo, porque foi José que foi usado para salvar os seus irmãos da fome que estava se abatendo sobre o Egito. Daquele tempo todo, Deus trabalhou na vida de José, sem ele abrir a sua boca, Deus manifestando a sua bondade, e Deus mostrou para ele que o protegeu, que o guardou, e deu para ele muito mais do que ele pensava. Talvez ele pensava: bom, eu vou sair daqui da prisão, e vou agora trabalhar, e ajudar aqui, como eu estava fazendo na casa de Potifar. Mas o Senhor disse: não, a sua posição será de muito mais destaque. Eu estou te preparando para você ser governador do Egito. Você não vai ser um qualquer aqui, você vai ter autoridade, você vai ter autonomia, você vai ter poder, e eu te preparei todo esse tempo, porque uma fome se abaterá sobre o Egito, mas a minha nação será protegida através da sua vida. E Deus protegeu a vida de José, e Deus guardou a sua vida durante todo aquele tempo, e aquele tempo todo o Senhor trabalhou no seu caráter, porque se são duas coisas que Deus quer fazer na nossa vida, através de lutas e dificuldades, é trabalhar no nosso caráter e manifestar a sua vontade através da nossa vida. Deus faz isso comigo e com você. Deus faz isso comigo e com você.
E eu garanto que aquele dia foi muito especial na vida de José, quando ele pôde ver que tudo tinha mudado, que Deus tinha feito tudo novo, e ele nem lembrou daquele tempo que ele ficou preso. Ele não teve amargura no seu coração pela vida dos seus irmãos, ele não teve amargura porque ele poderia pensar: oh Senhor, eu o tempo todo eu obedecendo a Ti, obedecendo ao meu pai, e o que eu levei? E o que é que aconteceu comigo? Mas Deus disse: eu vou mostrar para você que o poder é meu, e eu faço das vidas o que eu quero. Quantas vezes eu e você perguntamos: Senhor, tenho te obedecido, tenho cumprido com as suas ordens, tenho lido a tua palavra, tenho te buscado, e por que muitas vezes o Senhor permite situações tão difíceis na nossa vida? E Ele disse: espere, espera, porque vai chegar o tempo em que eu vou agir. Porque desde a antiguidade não se viu um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. É assim o nosso Deus. E eu lembrei de uma ilustração que um pastor contou uma vez, que naquela época da corrida petrolífera nos Estados Unidos, ele foi visitar algumas famílias, e ele chegou num lugar, num bairro, em que todo aquele lugar, aonde abriam poços, saía petróleo. E as famílias que estavam ali foram enriquecendo a cada dia, vendiam as suas propriedades, iam para a cidade, os seus filhos estavam nos melhores colégios, eles tinham os melhores carros, e as famílias cada vez mais progredindo. E ele disse: pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, tenho sido uma pessoa fiel a Deus, tenho trabalhado com os meus filhos, eu tenho ido à igreja, eu pago os meus dízimos, e sabe o que aconteceu, pastor? Quando eles foram furar aqui os poços na minha casa, não encontraram uma gota sequer de petróleo. Todos mudaram de lá, só ficou essa família, que não foi encontrado nada. E o pastor foi embora, orou por eles, foi embora. Passado alguns tempos, o pastor voltou e encontrou aquela casa, encontrou aquela família. E o pastor perguntou: e aí, como é que vocês estão? Aquele homem abriu um sorriso no rosto e disse: muito bem, estamos nos amando como nunca amamos antes, estamos sendo prósperos como nunca fomos antes, porque o Senhor nos protegeu. Ele não deu o que nós queríamos, Ele fez o que Ele queria, porque Ele sabia que era o melhor para nós. Sabe o que aconteceu, pastor? Todas aquelas famílias que saíram daqui, todos eles tiveram os seus casamentos divididos, abandonaram suas esposas, os seus filhos se rebelaram, abandonaram ao Senhor, e eles acabaram perdendo todo o dinheiro. Muitos deles quiseram voltar para poder ver se poderia mais angariar qualquer coisa, não foi possível. Muitos suicidaram, muitos estão ainda desesperados. Mas eu, pastor, Deus me protegeu. Na hora, eu não entendi, porque só a minha casa não jorrava o petróleo. Mas hoje eu entendi que foi por amor e por proteção que o Senhor agiu para comigo. Deus também está agindo assim com você, e Deus está agindo assim comigo. Deus age da maneira como Ele quer, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele não prova além das nossas forças, mas Ele usa a adversidade para trabalhar no nosso caráter e na nossa vida. Glória a Deus por isso. E mesmo em meio a lutas e dificuldades, nós podemos sentir a bondade do nosso Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos repetir? O Senhor e a sua misericórdia. Não está bom, vamos falar bem alto como um grito de guerra, vamos ficar em pé e vamos cantar, vamos falar isto, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos lá? Você crê nisso? Para esse Jesus, a melhor salva de palmas. Glória a Deus.